começar a entender desde o livro de Gênesis. No capítulo 3, versículos 4 e 5 diz assim: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vos abrirão os olhos como Deus, e sereis conhecedores do bem e do mal. Versículos 22 a 24. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também a árvore da vida e come e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra que fora tomada. Versículo 24. Expulsou o homem e colocou, aqui a primeira manifestação angelical, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, a refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Esta passagem é muito dolorosa, porque é o momento em que Adão, Eva pecam, preferiram optar por dar ouvidos ao diabo, que estava lá encarnado numa serpente. Então diz que o homem conheceu o bem e o mal, mas a verdade é que o homem só tem feito mal, só tem feito mal. Então Romanos 7, 21, entenda como é que a carne é tendenciosa ao mal. Ele diz assim em 7, 21, então ao querer, disse Paulo, fazer o bem, e o encontro a lei, que o mal reside em mim. O mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior eu tenho prazer na lei de Deus, mas eu vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz um prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Ou seja, nós nos convertemos a Jesus pela sua soberania, pelos seus desígnios, pela sua presciência, mas continuamos tendo um corpo de carne, com todas as inclinações possíveis e imaginárias que nós temos que dominar. Versículo número 24, Paulo então dá um grito da sua alma e diz: desventurado homem que sou. É Paulo que está falando. Quem é que me livrará deste corpo, desta morte? Paulo diz: eu quero às vezes fazer o bem, mas eu não consigo fazer porque o mal está em mim. Este entendimento tem que ser uma revelação a todos nós, porque nos dias de Jesus já se discutia esta situação entre dois grupos religiosos. Os grupos principais nos dias de Jesus eram os fariseus e os saduceus, e eles já começaram a entender, ou pelo menos a conhecer, o que são anjos, o que é a ressurreição. E vamos ver isto, por favor, no livro de Lucas 20, 34, diz assim, 20, 27, chegando alguns dos saduceus, homens que dizem não haver ressurreição, então lhes acrescentou Jesus: os filhos deste mundo, caso se dão em casamento, mas os que são havidos por digno de alcançar a era vindoura, a ressurreição dentre os mortos, não casam, nem se dão em casamento, já na vida glorificada. E ele diz depois: não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos, são filhos de Deus, são filhos da ressurreição. Então, nós estamos aqui entendendo hoje mais perfeitamente este assunto. A Bíblia diz que nós somos iguais aos anjos. Eu sei que para a carne, Paulo diz: desventurado homem que sou, a lei do pecado em mim. Para a nossa carne será sempre um pouco difícil, até que Deus ilumine, tira as escamas, tira os véus, mas é sempre difícil um ser humano entender que ele tem igualdade com os anjos, é igual aos anjos. Então, meus irmãos, iguais aos anjos quer dizer que nós temos a mesma natureza. E claro que você sabe que isto nunca foi ensinado nas igrejas. Este tema tem sido marginalizado pela igreja de Jesus. Aliás, você sabe que tem pregadores que assistem ao nosso culto
e depois anotam e depois vão pregar nas suas igrejas com a bênção de Deus. Mas existem pregadores que estão lá do outro lado, que são contra a graça de Deus, ouvem para poderem pregar nas suas igrejas o contrário à graça.